Bom dia, meus queridos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus que nos deu, eu gosto de falar sempre isso, nos deu que esse dia para viver é um dia de milagre, é um dia de você exaltar o Senhor na beleza da sua santidade. Também é um dia de você ter aquele papo direto, aquela conversa sem rodeio, falando tudo que está no seu cardia, no seu coração, expondo aquele que criou os céus e a terra, expondo a sua verdadeira necessidade. Algumas coisas, a resposta virá quando você olhar, vou usar até essa forma tão simples, olhar para o céu. E é tão interessante que a Bíblia diz, né? Olho para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, o nosso socorro virá daquele que criou os céus e a terra, daquele que um dia viu que a terra era sem forma e vazia, e de repente a palavra vem, haja luz, eita, e houve luz. E o que às vezes a gente precisa é ter esta luz como guia, que ilumina os nossos passos, que ilumina as nossas decisões. E falar nisso, gente, existe um texto, e esse texto é tão claro, quando você mergulha na palavra, quando você para tudo, e você fala, já sei, a resposta está na palavra de Deus. Então, o texto é Atos, o livro de Atos, capítulo 4, verso 31 ao 37, lá tem resposta para mim e para você, porque já no 31 diz o seguinte: e tendo orado, então tomaram uma decisão, e a decisão foi conversar com Deus, orar, expor, perguntar, clamar. Querido, a Bíblia traz tantas lições de homens ou mulheres que no momento que parecia que tudo estava acabado, que não tinha solução, clamaram. Como um homem, escutando a multidão caminhando, andando, e de repente ele dá um brado: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pois é, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O 32, era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém, gente, segundo o texto, ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Porque, tendo orado, tomaram a decisão de conversar com Deus, nosso Deus, Salvador Jesus Cristo. E o 34, olha que coisa linda. E não havia, pois, entre eles necessitado algum. Por quê? E tendo orado, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia o preço do que lhe fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Por quê? E tendo orado, moveu-se o lugar. Gente, isso me chama a atenção, até porque todos os domingos nós temos nosso momento de oração, consagração, intercessão em palavra. Te convido, se você sentir no seu coração, fica à vontade, deixa aí seu pedido de oração, coloque o nome de alguém que necessita de um clamor, porque nós estamos nos reunindo, estamos conversando com Deus e colocamos em prática o que a palavra aqui está nos ensinando. Gente, quantas pessoas neste momento vai perguntar para si mesma: o que eu fiz de errado? Por que as coisas não dão certo? Poxa, quando eu leio o texto, quando eu escuto alguém falar, ministrar a palavra, eu fico observando a fé, a ousadia nesta palavra. Querido, quando nós nos reunimos,
E reunimos no sentido de termos a mesma fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde Jesus, sabe, coloca os seus pés, aonde ele passa, e o texto é claro, onde Jesus colocou os seus pés, quando ele passou, sinais, prodígios, maravilhas, cura, libertação acontecia. E não quer dizer que hoje não pode acontecer, pode, mas pode, no sentido do que? De você ser sincero, sincera, de abrir o seu coração a Deus e deixar Deus trabalhar em áreas que só Ele pode, através do Espírito Santo, trabalhar. Então, qual é o poder que estava presente na igreja primitiva? Que fazia com que ela operasse, gente, numa dimensão aparentemente diferente do que nós estamos hoje observando, vendo, etc. Gente, porque lá havia o quê? Milagres, curas, manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E lá acontecia porque eles paravam tudo. E no momento que eles pararam, a Bíblia é clara, eles começaram a orar. E tendo orado, parou. Moveu-se o lugar. O que está faltando para nós? Vamos ser sinceros. É ter uma conversa direta com Deus, sem rodeios, sem desculpa. A gente chega diante do Senhor já tentando criar uma desculpa que nunca vai colar. Vou usar até essa forma de falar, não cola, gente. Deus conhece o meu levantar, o meu caminhar, o meu pensar, antes mesmo de eu tomar a decisão neste momento hoje, parar tudo, para trazer uma palavra, uma reflexão, para nós pensar, matutar, como eu gosto de falar. Ele já sabia, ele já tinha noção. Ele vai falar sobre a oração, ele vai falar sobre o clamor, ele vai falar aquilo que eu mais espero e amo. A Bíblia é clara, eu amo aqueles que de madrugada me buscam, aqueles que param tudo, aqueles que resolvem ter um momento só comigo. Está faltando é isso, você se expor ao Deus Criador dos céus e da terra. Gente, o fato aqui é o que acontecia e pode acontecer nos dias atuais. É que os primeiros discípulos, e nós temos que pegar isso. Aí está o exemplo para mim, para você. Eles tinham, na verdade, um envolvimento, mas um envolvimento, sabe, com a vida. E esta vida que eles tinham com Deus, então eles tinham um envolvimento e a sua vida era dedicada exclusivamente a Deus. Era um envolvimento tão forte, tão real, que está aí, resolveu parar tudo e tendo orado, moveu-se o lugar. E é onde Deus espera de mim e de você, este clamor, essa intercessão, esta oração, esta conversa sincera com Deus. Tal era o envolvimento que eles tinham com o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que esse envolvimento, melhor dizendo, os levava a ter uma vida profunda em Deus e operavam com mais autoridade em nome daquele que agora está entre nós outra vez, Jesus Cristo de Nazaré. Aí que está a questão. Então, primeira coisa, há poder sim, há poder na oração para aqueles que são praticantes, para aqueles que não duvidam. Sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. Por isso que eu falo, fecho aqui, e tendo o quê? Orado. É mais ou menos assim, quando eles resolveram, eles pararam tudo e começaram a conversar com Deus. Eles, do nada, tiveram a decisão de não ter nenhum outro pensamento a não ser conversar com Deus. Tudo aquilo que tinha que ser movido, mudado, tudo aquilo que eles precisavam, o texto diz, moveu-se o lugar, olha bem, onde estavam reunidos. Por isso que é importante nós, como filhos de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, praticar esta fé que a Bíblia revela, uma fé que me mostra que é uma fé inteligente. É mais ou menos assim, eu não sei quem Deus hoje vai escolher a dedo aí, para escutar, para compartilhar esta palavra nesta manhã, mas pensa bem, de repente a minha esposa que está aqui, que eu já estou vendo,
minha prima, que Deus abençoe, Geni Moraes. Sim, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Cada um que adentrar, cada um que de repente fala, peraí, o que ele está falando tem fundamento bíblico. Ou seja, nós aqui, só nós, nos reunimos com amém, com glória a Deus, e nos unir nesta fé que a palavra nos revela, e clamar, Senhor, que hoje o Senhor cure, liberte, salve, mude o que tem que ser mudado, os processos, enfim, tanta coisa que nós vamos viver, estamos vivendo neste dia, porque Ele tem nos dado o fôlego de vida. Então nós resolvemos agora unir a nossa fé em clamor e adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O céu se abre. Tudo que tem que acontecer ao teu favor, ao meu favor, ao nosso favor, porque Deus nos ama, há de acontecer. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estava reunido. Agora vem a parte maravilhosa. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí vem o que eu mais amo, pela qual Deus me incumbiu por ser um querix, um enviado da parte de Deus, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, que é o poder de Deus, para todo aquele que crê, todo aquele que aceita. Então aceite essa palavra, viva essa palavra. A minha oração é essa, que Jesus quebre todas as barreiras que estão na tua mente, que criam dúvidas, que vem aquela palavra, será? Não vai existir esse será, porque a palavra, quando ela alcança a mente e faz guarida no nosso coração, move-se, Deus tira tudo que não provém dele. Então, a minha oração neste dia, que Deus te abençoe, que Deus alcance a sua família, que haja salvação, que haja libertação, cura, que haja o verdadeiro nascimento, porque Jesus diz isso a Nicodemos, que aquele que nascer da água do Espírito, aleluia, esse sim, você, eu, nós, temos direito a ter a vida eterna com Ele, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, meus queridos. Quem vos fala, seu amigo de sempre, o apóstolo Reginaldo, aqui na Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. E eu gosto sempre de falar no final, e você pode dizer sim ou não. Ei, agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Aleluia. E se Deus é por nós neste dia, quem será contra nós? Ninguém. Deus te abençoe. Shalom.